Olá, pessoal, professor Arcângelo aqui, continuando nossa aula de CPC, Código de Processo Civil, né? Nós vamos falar agora dos pronunciamentos do juiz, depois a gente vai ver os atos do escrivão, chefe de secretaria e assim por diante, né? Mais uma aula aqui. Pronunciamento do juiz, pessoal, qual é o trabalho do oficial do oficial de justiça, do juiz dentro do processo? É claro, né? O juiz preside as sessões, né, de, de instrução, debates e julgamento. Na sessão do júri, ele é o presidente do júri. Enfim, há muitas incumbências para o juiz. Dentro de um processo, o juiz se pronuncia por meio de despachos, por meio de decisões interlocutórias e por meio de sentenças. O artigo 203 justamente é isso que ele fala, né? O pronunciamento do juiz consiste em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O parágrafo 1º, 2º e 3º vai definir o que é sentença, decisão interlocutória, vai definir o que é despacho. Está razoavelmente claro isso, mesmo para a pessoa que é leiga, tá certo? Mesmo assim, eu vou dar umas explicações adicionais. E depois, no parágrafo 4º, que fala que são atos meramente ordinatórios, né? Como a juntada, por exemplo. Acontece o seguinte, pessoal. Vamos supor aqui A, que entra com processo contra B, não é? Há basicamente duas fases do processo. A fase de cognição ou de conhecimento, e a fase de execução, tá? O que é a fase de cognição ou de conhecimento? Imagine que você tenha se envolvido num acidente entre veículos e você, essa pessoa A, que se viu diante de um prejuízo, né, diante de B. Ou seja, B causou o acidente, você, na sua opinião, ele é o culpado. Você entra com uma ação, o juiz vai determinar que B seja citado para que ele ofereça a sua contestação. Você pode enumerar as testemunhas, além de documentos, B também pode fazer isso, e o juiz vai instruir o processo, ouvir testemunhas, etc. E ao final, ele vai dar uma sentença, certo? Sentença é quando o juiz decide o mérito da questão e ele estabelece qual é a condenação para X ou para Y, para A e para B. É uma sentença de mérito. Muitas vezes o juiz pode extinguir um processo e dar uma sentença que não seja de mérito. É quando ele não julga a ação por alguma razão, né? Que só a lei pode dizer quais são essas possibilidades, não é? Mas em geral sentenças são de mérito. Isso é na fase de conhecimento, na fase cognitiva do processo. Dada a sentença, a parte descontente pode apelar dessa sentença. E aí vai para um tribunal, né, composto, na verdade, é um grupo, né, de juízes ou de procuradores. No STF se chamam ministros. Grupo de 3 que vão julgar esse recurso. Né? Por exemplo, que A entrou, ele teve uma sentença de mérito, ele não ficou contente. O juiz singular, né, que é o juiz da primeira instância, o juiz da comarca, né, o juiz da cidade lá onde a pessoa entrou com a ação, deu uma sentença. Ele é o juiz singular, ou seja, é um único juiz que dá a decisão. Quando você apela e vai para o segundo grau de jurisdição, isso vai para um tribunal. E o seu processo vai cair para um colegiado de juízes ou desembargadores, né? E são 3. Eles vão dar uma decisão. Essa decisão não se chama sentença, se chama acórdão, certo? E uma vez que não caibam mais recursos contra esse acórdão ou contra a sentença, dá-se o trânsito em julgado. E a partir daí,
A, né, que teve a sentença favorável ou o acórdão lhe foi favorável, ele tem agora um título executivo judicial. Ele pode pegar aquela sentença e executá-la, que é uma fase em que a parte que perdeu é obrigado, é citada, intimada para pagar, se não pagar, terá seus bens penhorados. Essa é a fase de cognição. Entro com a ação, provo o que eu tenho que provar, o juiz ouve quem tem que ouvir, dá uma sentença ao final. Quando não tem mais recurso contra a sentença, encerra-se a fase da cognição, do conhecimento, com a sentença transitada em julgado. Muito bem. Agora eu tenho um título judicial que eu posso executar. É uma outra fase, onde a parte B, por exemplo, vai ser citado para pagar aquela dívida num prazo. Se não pagar, em 15 dias, vai ter seus bens penhorados. Muito bem. No entanto, há situações em que é possível entrar com uma ação de execução de título extrajudicial. Um cheque dentro do prazo de validade, uma nota promissória, uma duplicata, um contrato com testemunhas, honorários, firma reconhecida, pode ter valor executivo. Muito bem, de posse disso, entra com a ação, fala, tá aqui, ó, ele me deve porque me passou um cheque, tal, ou uma nota promissória, o juiz verifica se está tudo certo, manda citar ou intimar a pessoa para que pague. Se não pagar, vai ter seus bens penhorados. Essa é a fase de execução. Na fase de execução, não tem que provar nada. Porque é um título executivo extrajudicial ou uma sentença que já foi dada judicial. Então não se fica ali provando que eu comprei alguma coisa, ou que a culpa é de um ou de outro. Apresenta o título, está aqui, executa e pronto, tá? O máximo que a pessoa pode fazer é questionar que a assinatura não é dele numa nota promissória, num cheque. Isso vai suscitar um incidente aí, vai ter que ter perícia para saber se o documento foi emitido corretamente com a assinatura devida e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vai lidar com essas situações com esses artigos aqui. A sentença, então, o juiz ele vai dizer o mérito da questão ou não vai analisar o mérito. E são os artigos 485 e 487 que vão elencar aí todas as maneiras de se pôr fim, né, a fase cognitiva, ou seja, de conhecimento, ou até mesmo a fase de execução de um processo, se encerra com a sentença. E a sentença, pessoal, ela tem que ser motivada, ou seja, o juiz tem que dizer os motivos pelo qual ele dá aquela sentença e com base em qual artigo, em que parágrafo, em que inciso desse artigo ele extingue aquele processo. Isso é, então, a sentença. É um pronunciamento do juiz que põe fim ao processo. Decisão interlocutória é todo pronunciamento do juiz, é sempre por escrito, né? Se ele pronunciar verbalmente, tem sempre um escrivão para reduzir a termo, né? Ou seja, fazer constar no papel ou no documento digital. Decisão interlocutória é um pronunciamento judicial de natureza decisória, mas que não põe fim ao processo, portanto não se enquadra aqui nos pressupostos do artigo 485 e 487 deste Código de Processo Civil. Se vocês quiserem aqui, ó, nessa sequência, ter acesso aos artigos 485 e 487, se você for lá na nossa plataforma Explica Isso Direito Concursos, você pode baixar o PDF que tem explicações detalhadas desta aula, de todas as aulas do Código Civil e do Código Processual Civil, e tem logo na sequência aqui todas as possibilidades do 485 e 487 nos comentários que a gente fez, tá bom? Muito bem. Então visite lá, você vai ter acesso aos PDFs, mas não só o PDF. Você vai ter acesso também às aulas de Código Civil e Processual Civil, bem explicadinhas para vocês. O Código Civil está em fase de gravação, mas a metade, pelo menos, já foi gravado. O Código de Processo Civil, o Código Civil já foi gravado. E você tem também na nossa plataforma, pagando lá o valor de R$ 69,90, as aulas sem propaganda, com o PDF e mais os recursos que a gente disponibilizar numa plataforma EAD.
barato, vale a pena, as aulas são boas. E com o PDF para você baixar, imprimir, fazer anotações, compor aí o seu material de estudo e de revisão, que é muito importante. Explica isso direito concursos.com, tá certo? Se você está assistindo aqui pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu gostei, o seu comentário, que isso ajuda, né, nessa questão do algoritmo do YouTube perceber que a aula é válida, útil, e ele distribui para mais pessoas e a gente fica estimulado cada vez mais a gravar mais conteúdo para vocês, tá bom? Muito bem, decisão interlocutória são pronunciamentos de decisões que o juiz toma, mas que não são sentenças, não tem força de sentença. Depois tem os despachos, né? Despacho é qualquer pronunciamento do juiz. Por exemplo, o juiz recebe uma petição do advogado, ele diz assim, ciente, intime o requerido para que se manifeste acerca desse pedido do requerente. Isso é um despacho. Intime o gerente do banco a prestar essas informações no prazo de 5 dias. Certo? E assim por diante. São pronunciamentos que não tomam decisões importantes dentro do processo, apenas dão andamento regular ao processo e são chamados de despacho, tá bom? Há ainda os atos meramente ordinatórios, tá? Eles não precisam de um despacho, uma ordem do juiz. Juntada. O que é juntada, hein? Juntada é o seguinte, imagina um processo, certo? Vamos pensar num processo físico. Hoje em dia ele é digital, mas vamos pensar num processo. Ele tem uma capa, tem todas as folhas do processo. Quando o juiz, pela primeira vez, o judiciário recebe uma petição inicial de um advogado, que é o pedido, né? É o início do processo. O cartório, né, através do escrivão, ele vai autuar o processo. Vai colocar uma capa, uma contracapa, vai numerar as páginas. Cada uma dessas páginas vão ser vistadas pelo escrivão ou pelo escrevente, delegado por ele para fazer isso. E vai dar início, então, aos autos do processo, que são as folhas do processo. Claro que durante o andamento do processo, as partes, né, o requerente e o requerido, o exequente ou executado, eles se manifestam no processo, atendendo a intimações do próprio juiz ou por conta de pedidos que são formulados por eles mesmos dentro do processo, para que o processo vá andando, né? Muito bem. Quando uma petição dessa chega, ela é juntada ao processo. O escrevente, ele faz uma certidão dizendo assim, olha, junto às folhas seguintes, aí da 15 a 20, uma petição do requerente. E aí ele junta, depois da petição, numera as folhas na sequência, ok? E manda concluso, é uma outra expressão que a gente vai ver daqui a pouquinho, e manda concluso ao juiz. Conclusão não é encerrar o processo. Conclusão é enviar o processo ao juiz para que ele tome conhecimento daquela juntada e ele dê um despacho ou uma decisão interlocutória ou até uma sentença, dependendo que tipo de manifestação que é, se o processo está chegando ao fim. A juntada é o ato de juntar aquele documento ao processo, numerando, vistando as folhinhas, né? Cada uma delas. O outro ato meramente ordinatório, ou seja, o juiz não precisa ordenar que se faça, ao chegar o cartório já faz, é a vista obrigatória, que é o seguinte, o juiz ele dá um despacho, uma decisão interlocutória. O cartório tem que saber que ele tem que intimar a parte A, a parte B, ou até o promotor de justiça, o Ministério Público. E ele, então, vai abrir vistas de acordo com o despacho, na ordem que está determinada lá. Primeiro a esse, segundo aquele, depois ao Ministério Público. A vista obrigatória é aquilo que abre a possibilidade daquela parte do processo se manifestar novamente no processo. Tá? Quando o processo era físico, abrir vistas significava que o escrevente colocava um carimbo ou fazia uma certidão numa folha em branco, dizendo assim, abro vistas ao doutor fulano de tal,
patrono, ou seja, o procurador do requerente nesta data. E a partir dali, aquele advogado leva aquele processo, ele vai ficar com aquele processo pelo prazo que está assinado, ou seja, determinado pelo juiz naquele despacho, naquela decisão. Aí ele devolve, se tiver vistas na sequência para um outro advogado, procede da mesma maneira quando o advogado viesse buscar o processo. Atualmente, com um processo eletrônico, esta vista é automática. Então, como ambas as partes têm acesso simultâneo ao processo eletrônico, não precisa levar ele para o escritório, eles vão saber que naquele momento o juiz abriu um prazo para que eles se manifestem. Então, essa vista é automática, eletrônica. Ele toma conhecimento e se manifesta dentro do processo. Então, eles independem, juntado e vista obrigatória, independe de despacho. O juiz não precisa tomar uma decisão, o cartório já sabe o que tem que fazer, tem que praticar aquilo de ofício. Ou seja, é do ofício do servidor, né, da serventia, os juízes chamam de serventia, que são os escrivães, os oficiais de justiça, os escreventes, que vão fazer, quem faz isso, na verdade, são os escreventes e os escrivães, tá? Muito bem. Agora, o juiz apenas revisa esses atos praticados apenas para manter a ordem e ver se os prazos foram cumpridos pelos servidores, tá bom? Artigo 204, ele diz o que é um acórdão. Um acórdão é um julgamento feito por um colegiado, normalmente 3 juízes, 3 desembargadores ou 3 ministros, no caso do STF, tá? Eu já expliquei acima. 205. Os despachos e as decisões e as sentenças, ou seja, decisões interlocutórias, e os acórdãos, evidentemente, né, que são as decisões dos tribunais, serão redigidos, datados e assinados pelos juízes ou desembargadores ou ministros. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput, aqui, despacho, decisão interlocutória e sentença, forem proferidos oralmente, está lá numa audiência, o juiz fala, o servidor, ou seja, o escrevente, os documentará, vai digitar, submetendo-os ao juiz e vai mostrar para o juiz, para que ele revise e assine. A assinatura do juiz em todos os graus de jurisdição, ou seja, na primeira instância, que é a cidade aí onde você reside, a segunda instância é quando apela para o tribunal, né? Vai para a segunda instância. Pode ser feita eletronicamente. Hoje em dia as assinaturas no processo eletrônico são todas assinaturas digitais. Então o juiz não precisa assinar fisicamente. Bem como é facultado às partes que participam de atos de um processo a assinarem também aquele documento, a ata de uma audiência, por exemplo. Tem uma audiência para ouvir testemunhas. Participaram dessa audiência o autor, o requerido, o requerente e o requerido, o advogado de ambas as partes, testemunhas, é facultado a eles assinar também a ata e os termos dos quais eles participaram, tá bom? 3, parágrafo 3º. Os despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicadas no Diário de Justiça Eletrônico. Não tem mais diário oficial físico, jornal. O diário oficial hoje é DJE, Diário de Justiça Eletrônico. Muito bem. O que é publicado para que se torne público, né, do conhecimento público e das partes? Os despachos, as decisões interlocutórias e não a sentença inteira, mas apenas o dispositivo da sentença. O que seria o dispositivo da sentença? A sentença é composta de várias partes. Tem a parte em que o juiz apresenta e mostra, olha, foi trazido ao meu conhecimento que fulano de tal fez isso, aconteceu aquilo, tal. Aí o juiz, ele diz assim, com base na lei, assim, no artigo tal, blá, 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 decido, e ele dá a sua decisão. Ele condena A ou B a fazer isso, aquilo, a pagar isso, aquilo. Esse é o dispositivo da sentença, tá? Que diz exatamente qual é a decisão.
tá? Não é a justificativa do juiz por que ele deu a decisão, nem a explicação do processo. Dispositivo da sentença é aquela parte, geralmente no finalzinho da sentença, e em geral o juiz põe em negrito até, onde ele diz, né, a decisão dele. Bom? Muito bem. Você que tem acesso ao PDF aí, pela nossa plataforma, você tem aí vocabulário, né, de tudo isso que a gente falou até agora aqui, tá bom? Tem também acesso ao artigo 485 e tem até o 486, mas vocês não precisam dele aqui, tá? E tem do 487 também, porque as sentenças são baseadas nesses dois artigos. Ok, então, é uma aula um pouco mais curta. Espero que vocês tenham entendido. Eu procurei ser o mais didático possível. Não possível, né? Sempre é possível melhorar, mas para que vocês entendessem aí o significado dessas expressões e é um conhecimento importante para o concurso de oficial de justiça, assim como de escrevente ou qualquer outro concurso. Este concurso de oficial de justiça não exige formação em direito, daí porque também eu dou algumas explicações mais detalhadas para quem não conhece e não lida com processos. Eu fico por aqui, professor Arcângelo, também oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se não deixou seu like aí, deixe seu like, seu gostei, deixe seu comentário e não se inscrevam aí no canal, tá certo? Para mais conteúdo, acessem explicaessedireitoconcurso.com, tem lá o curso Código de Processo Civil e Código Civil para o concurso de oficial de justiça, valor bem acessível com os PDFs para vocês imprimirem, estudarem aí, tá certo? Fico por aqui, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.